Capítulo 45, Tempos Desafiadores 2. O Conde Lark tinha outra roupa preparado para Lilith, adaptado especificamente para a ocasião. Era muito parecido com outro que ele havia recebido no passado, mas de cor preta e com um corte mais elegante. É incrível como roupas de festa semelhantes são comparados aos costumes da terra. Todos os homens usam quase um mesmo roupa, a única diferença significativa é a crista da casa bordada no bolso do peito. Em vez disso, todas as mulheres usam diferentes tipos de vestidos, variando em cores, decote e bordados. Não menciona as joias. Além dos anéis da família, os homens usam apenas monóculos. Eles realmente se parecem com um bando de pinguins. Lilith se manteve longe da multidão o máximo que pôde. Não havia nada que pudesse ganhar, exceto lembranças estranhas ou olhares curiosos. A Marquesa de Star revelou-se realmente importante para o Conde Lark, a ponto de organizar a reunião em particular em seus aposentos, enquanto a festa acontecia no salão de baile. Muito obrigado por ter vindo, querida Marquesa. Você não tem ideia do que significa para mim ter a possibilidade de compartilhar um momento tão feliz em sua presença. O prazer é todo meu, querido Lark. Eu não sentiria falta dela por nada no mundo. Seus lábios estavam sorrindo, mas seus olhos não. O instinto de Lilith podia dizer que ela estava realmente muito entediada, e que ela estava lá apenas porque o conde deve ter perseverado incansavelmente para fazê-la comparecer. Ele sabia por experiência o quão teimoso ele poderia ser. Com base no que o conde lhe dissera, a Marquesa de Star deveria ser uma mulher de quase 30 anos, mas mesmo com a pouca maquiagem que usava, era difícil imaginá-la um dia com mais de 30 anos. Ela tinha um rosto bonito, com grandes proporções, olhos cheios de inteligência e curiosidade. Ela usava os cabelos lisos até a cintura, sem grampos ou presilhas para adorná-los. Ela tinha cabelos castanhos escuros, com tons de azul por toda parte. Era quase hipnótico o olhar quando ela balançou a cabeça. O vestido de noite era de um azul pálido, sem decote, cobrindo até os ombros. Em contraste com todas as outras damas nobres, a marquesa usava luvas e não havia pedras preciosas bordadas em seu traje. Ela escolhera claramente um vestido liso, esperando passar despercebida ou sair mais cedo. Este é o garoto que eu falei tanto sobre você, o Conde riu. Ele é incrivelmente habilidoso, sábio além da idade, segundo Ladmeria, é abençoado pela luz realmente. A marquesa não acreditou em uma palavra, mas bagunçou os cabelos de Lilith. Lilith podia sentir que esse gesto de intimidade estava fora de lugar, vindo de uma grande dama. Também não tinha calor. Parecia mais um juiz de exposição de cães verificando pelo, em vez de uma carícia. Suspiro, como previsto, Trequio mais uma vez desperdiçou meu tempo, a marquesa pensava. É apenas mais uma de suas ilusões infantis, encontrar um mago talentoso em terras tão pouco povoadas. Eu realmente adoraria dizer a ele que a razão pela qual as mulheres e os animais mágicos têm tons coloridos em seus cabelos é o sinal da bênção dos 6 deuses da magia. Isso economizaria muito de seus esforços e do meu tempo. Pena que a associação dos magos causaria um grande alvoroço se eu o fizesse. Aqueles velhos e sua relutância em revelar um segredo tão aberto. Todo mundo na corte do rei sabe disso, seja ele/ela um mago ou não. Lilith viu que ela estava decepcionada, mas não fazia ideia do porquê. Ansioso para voltar para casa e fazer algo realmente significativo, ele se curvou para ela. Meu nome é Lilith de Lutia, sua senhoria. Fico feliz e honrado por conhecê-lo. Por favor, aceite este presente humilde. Não é muito, mas eu mesmo o fiz. A marquesa foi agradavelmente surpreendida. Pelo menos este caipira do país age humildemente e conhece a etiqueta adequada, em vez de ser todo arrogante como ele é o dono do lugar, ao contrário de todos os seus antecessores. Obrigado, sou muito grato, foi o que ela disse mesmo antes de abrir o envelope. Era uma tábua de madeira quadrada, com lados com cerca de 51 centímetros, 20 polegadas, de comprimento, com 8 colunas e fileiras de cores alternadas de madeira em preto e branco. Depois de checá-lo com o conde, Lilith não se incomodou muito em encontrar um presente adequado e continuou plagiando o jogo de xadrez.
O interesse da marquesa foi despertado. Ela nunca tinha visto nada assim antes. O tabuleiro estava acompanhado pelas peças de xadrez e um livreto explicando todas as regras. As diferenças do jogo de xadrez comum foram poucas, mas significativas. Primeiro, os papéis de rei e rainha foram trocados. Lee teve que sugar uma mulher importante, fazendo do rei o objetivo do jogo era claramente estúpido. Ele também renomeou os bispos como magos e os peões como plebeus. Tudo o resto era como deveria ser. A marquesa leu as regras tão rapidamente que Lee pensou que ela estava simplesmente ignorando. Em vez disso, fez uma pergunta precisa. Por que os plebeus podem se tornar peças de xadrez se atingem o final do tabuleiro? Embora tivesse considerado improvável, Lee havia se preparado para essa pergunta, dando a resposta à sabedoria usual de biscoito da sorte que tanto o conde gostava. Porque quando alguém, mesmo um plebeu, completa sua jornada em direção à sabedoria, a vida tem inúmeras possibilidades. Afinal, até os ancestrais do rei em algum momento foram simples plebeus, antes de subir ao poder. A marquesa riu baixinho. Bem, parece que pelo menos a parte sobre a sabedoria é verdadeira, ela pensou. Gosta de um jogo? Parece realmente interessante. Você poderia me mostrar como se joga? Seria uma boa maneira de nos conhecermos melhor. Você pode entender muito sobre uma pessoa com base em como ele joga, vence, mas o mais importante é como ele aceita a perda. Tal resultado estava completamente fora de suas expectativas. Lee ficou surpreso, ele sabia muito pouco sobre xadrez, além das regras. Ele nunca havia gostado muito do jogo, achava que era muito longo e chato. Por que perder tempo com alguns pedaços de madeira, com tantos jogos de realidade virtual disponíveis na Terra? Ele aprendeu a jogar quando era muito pequeno, depois de ler um livro maravilhoso sobre um jogador de xadrez, mas sua experiência estava longe de ser agradável. Ele era muito imprudente e impaciente, mal conseguia pensar em seguir adiante. Lee não encontrou prazer ou emoção enquanto jogava xadrez, para ele era como paciência onde você precisa esperar alguns minutos para virar uma única carta. Felizmente, ele nunca estava sozinho. Solo se apaixonou pelo jogo desde que ela o viu nas memórias de Lee, vendo todos os jogos que ele teve no passado e os que ele assistiu. Solos, pegue o volante. Salve-me, por favor. Seria um prazer, senhoria. Depois de se sentar à mesa, os jogos começaram. Mesmo desde seu primeiro jogo, a marquesa se mostrou incrivelmente inteligente, astuta e ousada. Ela era capaz de pensar com pelo menos 5 movimentos de antecedência, sempre tentando descobrir as intenções e os pontos fracos de Lee. Que pena, Lee mal sabia o que estava fazendo. Ele era o palhaço perfeito para esconder os planos reais de Solos. Ele apenas moveria as peças como ela o instruiu. Você a derrotou em apenas 30 movimentos. Você não deveria ser um pouco mais gentil com ela? A marquesa estalou a língua, pedindo uma revanche. Para uma mulher inteligente como essa, ela notaria e ficaria ofendida. Homem ingênuo, talvez se você fosse mais fácil com ela antes, ela não notaria agora. E onde está a diversão nisso? Lee ficou pasmo. Isso não é divertido. Estamos fazendo ela gostar de você, lembra? Ops. Foi mal. Solos começou a desacelerar as coisas, mas depois de apenas alguns movimentos, a marquesa mostrou um rosto desagradável antes de derrubar sua rainha. Eu claramente subestimei você e seu jogo. Preciso de mais tempo para me familiarizar com todas as possibilidades. Ela estendeu a mão e Lee apertou. Ela tinha um aperto suave, mas firme. Lee não sentia nenhuma hostilidade dela. Se importa se eu mostrar isso? Preciso que os oponentes pratiquem um pouco, é todo seu. Você pode fazer o que quiser com ele. Depois disso, Lee deixou os dois nobres discutindo entre eles, todos muito felizes por fugir daquela câmara de tortura. Depois de perguntar a Jadon se ele finalmente foi autorizado a sair, de maneira educada, é claro, e receber um não como resposta, Lee ficou pensando sobre o que acabara de acontecer. Talvez haja um revestimento de prata em você derrotando esmagadoramente aquela mulher realmente. Sim.
Se quisermos evitar ser forçados a se inscrever em uma academia de magia, poderíamos nos sabotar um pouco. Já sabemos que o conde não tem meios para garantir nossa admissão. Se irritarmos um pouco os nobres, apenas o suficiente para eles não apoiarem sua recomendação, evitaremos tudo sem ofender o conde. Boa ideia. Mesmo que indiretamente, você já tenha causado a queda das famílias Guichao e Traan. Provavelmente, aos olhos dos nobres, você já tem alguns deméritos. Você já está no meio do caminho. É muito bom em não gostar. Obrigado pelo voto de confiança. Li ficou azedo. Solos interiormente se amaldiçoou pelo deslize da mente e evitou se desculpar. Nesse momento, apenas acrescentaria combustível ao fogo. Pela primeira vez em anos, Lid foi realmente machucado por essas palavras. Sua raiva silenciosamente aumentou. Quando ele ouviu alguém menosprezando seu esforço de matar Gerda, ele avaliou a oportunidade de colocar seu plano em ação. Era um casal, provavelmente pai e filho, comentando o bico de pelúcia exposto em um canto da sala. Não é tão grande assim, disse um homem gordinho de meia idade que mal conseguiu alcançar o umbigo de Gerda com a cabeça. Tenho certeza que você também poderia ter matado, Frenon. Eu não conheço o pai, respondeu o garoto de 10 anos, que compartilhava uma semelhança impressionante com o homem, apenas mais jovem e mais magro. Parece grande para mim. E olhe essas presas e garras. Esse Lid deve ser louco para se aproximar de algo assim. Bah! Zombou do homem, fazendo tremer o queixo duplo e os cachos castanhos encerados. Se você matá-lo com magia, não há necessidade de se aproximar. É simples assim. Como você pode ser menos ousado que um plebeu? Mimeio demais, eu imploro seu perdão? Uma voz fria como pedra os alcançou por trás. Os dois se viraram, tremendo visivelmente. Eles haviam reconhecido a voz de Jadon, o futuro conde Lark, senhor de suas terras. Mesmo com raiva, Lid não era tão imprudente. Ele apenas os denunciou a seus nobres amigos, deixando o trabalho sujo para eles. Foi uma observação muito rude. Barão Ogum, a voz de Keila era feroz e alta, ecoando por toda a sala. Lid era muitas vezes seu benfeitor, e ouvir uma falta flagrante de respeito em sua própria casa era simplesmente demais para suportar. Jadon pensava o mesmo, mas sua irmã havia se intrometido no momento certo, forçando-o a recuar momentaneamente. Há um mal-entendido. O título de baronete era um mais baixo, mas o livro preto da família de Lark era muito ruim. Você está sugerindo que somos surdos ou apenas estúpidos? Você ouviu o que eu também fiz, querido irmão. Eu ouvi uma observação desagradável sobre um de nossos convidados de honra, querida irmã. Antes que as coisas pudessem melhorar ainda mais, a marquesa entrou na conversa. Ali. É uma festa, vamos tentar ser amigos e não estragar o clima. Sua aparência fez todas as cabeças girarem, a conversa parou instantaneamente. Além disso, é tão simples separar o joio do trigo. Que tal um pequeno desafio mágico? A sala rugiu em aplausos. Sob a liderança da marquesa, a multidão saiu. O parque já estava perfeitamente iluminado, pois depois do jantar a festa deveria sair, para desfrutar da brisa fresca enquanto bebia licores com idade adequada. Ela fez os dois garotos ficarem a 20 metros um do outro, antes de explicar as regras. Este será um jogo amistoso, por isso termina com o primeiro sangue. Somente a magia é permitida. Não quero truques secretos, mas também sem seriamente prejudicar os adversários. Um mago sem controle não é diferente de um bêbado violento. Estranhamente, a marquesa disse isso enquanto olhava apenas para Lid, e isso o irritou ainda mais. Então, só porque eu sou um plebeu, ela me trata como um bárbaro. Tanto por perder com graça. Que hipócrita, eu serei o juiz. Se eu disser pare, é melhor você parar. Foi adicionado combustível ao fogo. Os dois jovens assentiram. Lid colocou os braços atrás das costas. Você sabe, eu realmente não estaria no seu lugar. Se você vencer, você não prova nada. Você teria derrotado um plebeu humilde, como todo mundo espera que você faça. Mas se você perder, Lid fez uma pausa dramática, ainda esperando por o sinal de início. Não seria terrível perder na frente de todas essas pessoas, provando ser menos talentoso e ousado do que um plebeu?
O jovem baronete começou a engolir alto, virando-se constantemente na direção da multidão, percebendo subitamente a pressão do desafio. Início. Quando a voz da marquesa soou, ele ficou tão rígido que ainda precisava se mexer quando Lit abriu a palma da mão enquanto gritava. Scram! Uma forte rajada de vento fez o barão Ogum cair no chão. Litoflutia vence. A multidão ficou surpresa, um murmúrio começou a se espalhar como fogo. Por que ela parou a partida tão de repente? Todo mundo perguntou. A marquesa ajudou o menino a se levantar e aproximou-o para que eles observassem. Havia um corte raso na bochecha esquerda, do nariz até a orelha. Apenas com mágica de tarefas? A essa distância. Impressionante. Foi assim que ele matou sozinho Big. Lita estufou o peito, sua raiva diminuindo o suficiente para evitar mais zombaria nas despesas de seu oponente derrotado. Uma menininha correu rapidamente para a marquesa, fazendo uma reverência perfeita enquanto sussurrava algo, com o rosto todo sorrisos e brincadeiras. Ela era tão pequena para parecer sem idade para Lit. Ela poderia ter 8 ou 13 anos, ele não sabia. Ela era definitivamente plana como uma prancha, com cabelos loiros dourados com tons de vermelho. Seu vestido tinha pedras do tamanho de uma bolota bordadas. O pirralho deve estar carregado, Lit pensou. Cuidado! Enquanto o garoto era apenas um núcleo amarelo, ela tem um núcleo verde solo, avisou. Lit zombou interiormente. Sorte bastarda, Lit, aqui é Minia Tristan, filha do Visconde Tristan. Minia, aqui é Lit de Lutia, prazer em conhecê-lo. A garota fez uma reverência quase imperceptível. O prazer é todo meu. Lit devolveu a grosseria, realizando um arco tão pequeno que poderia ser facilmente confundido com ele, verificando se seus cadarços estavam devidamente amarrados. Minia ficou realmente impressionado com seu feito e gostaria de desafiá-lo a um tipo diferente de competição. Seria uma honra se apresentar para seu deleite. Meu pai havia tentado por muito tempo conseguir uma audiência com sua senhoria. Pirralho desagradável. Lit pensou. Ela esteve observando a marquesa o tempo todo, falando como se eu nem estivesse aqui. Você está surpresa. Eles voltaram para o salão de baile, onde os criados prontamente prepararam uma pequena mesa redonda. Uma única vela estava no centro. Esta é uma competição mágica muito popular na capital. A garota ficou olhando para a marquesa, enquanto explicava o jogo com um tom condescendente. Magos de verdade não são brutamontes. Poder verdadeiro vem da mente. Poupe-me os detalhes e explique as regras. O tom de Lit foi ainda mais condescendente. É realmente simples. Minia olhou para ele pela primeira vez. Cada um de nós escolhe uma cor. A que consegue manter a vela da cor escolhida por 10 segundos é o vencedor. Está claro? Lit bocejou. Eu vou pegar o amarelo e eu, o vermelho. Gosto do meu cabelo. É a minha cor favorita. Quando a marquesa deu o sinal de partida, Minia fez o possível para transformar a vela em vermelho, enquanto Lit verificava o comprimento de suas unhas, bocejando de vez em quando. Logo a contagem de 10 terminou e ele tentou se afastar. Espere. Eu exijo fazer de novo. A garota estava vermelha de vergonha. Por quê? Todo mundo perguntou. Você percebe que manter o controle de uma chama é muito mais fácil do que assumi-la. Lit podia facilmente ver através de suas alegações. Você está insinuando que, ao explorar a cor natural da vela, eu assumi o controle antes do desafio começar, obtendo uma vantagem injusta. Ele riu. Você pode entender muito sobre uma pessoa, com base em como ela joga, vence, mas o mais importante é como ela aceita a perda. Lit citou, olhando diretamente nos olhos da marquesa. Vamos terminar de novo, então. Desta vez, escolha o oceano. Sinta-se livre para começar. Só vou começar o meu ataque quando a chama estiver completamente vermelha, então estaremos quites. Concordou? Ansiosa para restaurar seu orgulho ferido, Minia assentiu enquanto ela já estava transformando a vela em um vermelho brilhante. Eu posso? Quando a marquesa e Minia assentiram, Lit começou a enviar tentáculos de mana em direção à vela. Lenta mas inexoravelmente, muitos pontos cianos apareceram dentro da chama, assumindo-a em menos de um minuto.
Eu me rendo. Minya não esperou a contagem de 10, o resultado foi dolorosamente claro para ela. Você quer que outro acabe? Lita sobiou curvando-se para a frente, chegando muito perto do rosto dela, seus olhos reduzidos a fendas ardentes cheias de mana. Lit, sua mana está transbordando. Soluço avisou. Deixe queimar. Minya balançou a cabeça, antes de correr de volta para o pai. Ninguém mais ousou desafiá-lo. O resto da noite foi cheio de tagarelas e fofocas, mas sem qualquer intercorrência. Isso deve ser suficiente para fazer com que qualquer academia da região rejeite nossa solicitação. Capítulo 46 – Um novo começo. Quase 4 anos se passaram e, com o tempo, muitas coisas mudaram. 2 anos atrás, quando Lita ainda tinha 10 anos, Rena havia atingido a idade adulta. Ela participou do concurso Donzela da Primavera, vencendo por um pouco. Entre as roupas do conde, a maquiagem de Keila e o tratamento de beleza de Lit, ela basicamente não tinha concorrência. Ela logo começou a sair com vários jovens solteiros promissores, antes de encontrar o caminho certo. O nome dele era Senton e ele era filho do ferreiro. Depois de namorar quase um ano inteiro, eles estavam prontos para se casar. Nesse mesmo ano, Tista alcançou seu pico de crescimento aos 12 anos. Ela foi oficialmente curada de sua condição congênita e começou a praticar magia falsa sob a orientação de Lit e Nana. Seu núcleo de mana havia se tornado verde intenso. De acordo com Solus, ainda havia espaço para crescer pelo menos até o verde brilhante. Tista finalmente conseguiu sair de casa sem supervisão, começando a fazer amizade com os filhos dos vizinhos. Era muito tarde para ela tentar frequentar uma academia de magia. Ela mal conhecia o básico da magia das tarefas, mas não se importava. Depois de prisioneira de seu próprio corpo por tantos anos, ela não tinha interesse em desafios perpétuos. A única coisa que ela realmente queria era aproveitar sua nova vida, experimentando todas as coisas que lhe haviam sido proibidas antes. Tornar-se uma mágica e herdar um dia os negócios de Nana já estava além de todas as expectativas que ela já teve. Até a casa de Lita havia se transformado profundamente. Entre sua magia, a ajuda do conde e todo o dinheiro que ele conseguia ganhar, as paredes agora eram inteiramente de pedra, apenas o chão e o telhado ainda eram de madeira. Ele também construiu para si um novo quarto que também servia de escritório. Lita estava ficando velho demais para continuar dormindo com suas irmãs e não tinha a intenção de ir dormir com Trion. Ele exigia o seu espaço pessoal e privacidade. Como pagava por ele, ninguém podia fazer objeções. Quanto ao próprio Lit, ele havia mudado profundamente, pelo menos fisicamente. Apesar de ainda ter 12 anos, ele já tinha 1,60 m de altura. Sua constituição fina e magricela era apenas uma lembrança. Agora ele tinha ombros largos, seus músculos estavam bem desenvolvidos, mas não rasgados, um tanto habilmente cinzelados. Ele não queria se destacar nem carregar peso inútil. Lit não estava pensando em se tornar um soldado, afinal. Ele estava bastante satisfeito com uma constituição longe da média e um corpo capaz de reagir instantaneamente, de acordo com sua vontade. Seu núcleo de mana ainda era ciano, mas não mais profundo, na metade dos cianos claro que precederia a próxima evolução. Um núcleo de mana no extremo mais forte do espectro provou ser muito mais forte que os anteriores, mas ao mesmo tempo, colocou um fardo muito mais forte no corpo de Lit. Ele havia atingido um gargalo que não podia ser superado com treinamento ou estudo. Somente depois de atingir seu impulso de crescimento, seu corpo se tornaria forte o suficiente para permitir que ele refinasse ainda mais o núcleo de mana. Antes de tal evento, o uso da acumulação traria para ele apenas dor e nenhum benefício. A acumulação é a técnica de respiração que permite que Lita absorva a energia mundial em seu núcleo de mana, tornando-a mais forte por meio de ciclos de expansão e encolhimento, com o núcleo de mana se transformando em uma cor mais clara a cada ciclo. Veja o final dos capítulos 7 e 9 para mais detalhes. Além disso, como agora todas as suas roupas tinham o brasão da família Kotovia no ombro ou no bolso no peito, ele fez pleno uso de sua nova autoridade, protegendo a vila na ausência de Nana. Por uma taxa, é claro.
Os únicos criminosos que ele matava de graça eram aqueles com uma boa recompensa morto ou vivo em suas cabeças. Litos entregaria estritamente os pés primeiro. Agora que ele tinha quase 12 anos, o número de magias e o nível de habilidade que ele poderia revelar aumentaram exponencialmente, já que agora ele oficialmente tinha mais de 6 anos de treinamento mágico. Vê-lo voar ou caçar peles ou recompensas havia se tornado uma ocorrência comum na vila de Lutia. Por ter 3 curandeiros e 2 protetores, a vila continuou crescendo em fama, tamanho e população. Foi apenas graças a ele que Rena e Centon puderam namorar. Anteriormente, a ideia do filho de um artesão se casar com a filha de um humilde fazendeiro teria sido absurda. Por dentro, porém, Lita havia mudado muito pouco. Ele ainda era o homem cínico e desconfiado que sempre fora, sem nenhum amigo de verdade ou ente querido fora de sua família e solos. Ter que lidar com criminosos, afugentar meninos desprezíveis que molestavam suas irmãs e interagir com os nobres, enraizou ainda mais em sua mente a ideia de que a humanidade, mesmo no Novo Mundo, era uma praga que ele precisava evitar. Seu único verdadeiro confiante era Solus, e apesar de todas as suas tentativas, ela não foi capaz de mudar de ideia, nem um pouco. Ele também estava de muito mau humor. Droga, feitiços de nível 4 são realmente difíceis. Eu consigo reproduzi-los com verdadeira magia, mas ainda sinto que eles estão um pouco ausentes. Ou quando os conjuro com mágica verdadeira ou falsa, algo continua errado. Sim, a mente de Solus assentiu. Talvez seja apenas a minha impressão, mas esse tipo de feitiço deve conter um conceito profundo que não somos capazes de compreender. Talvez, se tivéssemos acesso a livros de nível 5 e 6, mas são apenas uma perda de tempo. Quem já pensou que o Conde Lark não os compraria? Ele ainda está morrendo de vontade de me enviar para a Academia Relâmpago Grifon. Não importa quantas vezes eu repeti, prefiro estar em casa. Bem, você sabia o quão teimoso o Conde pode ser. Além disso, do ponto de vista dele, não comprar os livros mata 2 coelhos com uma cajadada. Ele consegue salvar uma montanha de ouro e o força a frequentar a academia ao mesmo tempo. Durante esses 4 anos, Lee tentou incansavelmente convencer o Conde de que uma academia não era boa para ele, até mesmo recorrendo à necessidade de proteger sua família e a vila como alavanca. Mas o Conde era imóvel. Caro Lit, você tem uma extrema necessidade da academia, e eu digo isso apenas no seu melhor interesse. Não posso enfatizar o quão importante é aprender a interagir adequadamente com seus colegas e estabelecer as conexões certas. Sem mencionar que você não tem nenhum amigo da sua idade. Você precisa socializar, se apaixonar, até. Caso contrário, você se tornará um homem irritadiço e cínico. Você já é isso, Solus riu. Também não se preocupe com sua família. Assim que você se inscrever, eles ganharão um novo status, e até a sua graduação a Associação Mágica cuidará pessoalmente deles. Nesse ponto, nem mesmo o louco mais imprudente tentaria algo engraçado. Lir tinha ficado sem desculpas e não podia dizer a verdade. Ele estava cansado de ser desprezado por nobres e comerciantes estrangeiros, e até mesmo recorrendo à violência ou intimidação depois de um tempo havia perdido muito de seu brilho. Lid só queria ser deixado em paz e tratado com respeito, como qualquer ser humano normal. Ele não sabia quanto tempo poderia sofrer o desprezo e o abuso de seus chamados colegas na academia, antes de empurrar sua atitude alta e poderosa pela garganta, depois de desviar-se por seus pés. A ideia de não ser capaz de praticar magia verdadeira, mágica espiritual e mágica de fusão foi suficiente para lhe dar uma grande dor de cabeça. Em uma academia, ele seria aleijado, perdendo todas as vantagens de não estragar sua cobertura. Era uma situação de perder-perder. O humor de Lee ficou ainda pior com o pensamento de Rena saindo da casa. Depois do que aconteceu com Caro, ele desenvolveu uma necessidade obsessivo-compulsiva de saber onde todos estavam a qualquer momento. Ele precisava sentir que tudo estava sob seu controle para estar em paz consigo mesmo. Se você realmente os ama, precisa deixá-los ir. Solus tentou consolá-lo.
Afinal, academia ou não, quando você chegar aos 16 anos e sair de casa, o que você vai fazer? Irá armazenar eles na dimensão do bolso. Você precisa aprender a deixar ir e se concentrar no que é realmente importante para você. Se você realmente quiser se tornar os seus fantoches, não teria curado Tista. A doença dela era a cela perfeita, mas você voluntariamente escolheu libertá-la. Eles não são caro. O mundo inteiro não está cheio de lixo como o que o matou. A mente de Lito reconheceu a verdade em suas palavras, mas seu coração se recusou. Ele continuava gritando: foda-se o mundo. Eles são meus. 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 É assim que um pai sente quando seus filhos deixam um menino. Ele não podia deixar de notar que mesmo Haas, apesar de todos os sorrisos e felicidade que mostrava, estava realmente bastante deprimido por perder sua filha mais velha. Se sou assim com adultos, tenho medo de descobrir o que me tornaria se as crianças estivessem envolvidas. Parece que estou destinado a ficar solteiro por toda a vida. Agora que Lee tinha 11 anos e meio, atingira a idade mínima exigida para se candidatar a uma bolsa de estudos na Academia Relâmpago Griffon. O Conde Lark estava esperando por ele em sua mansão, de onde eles viajariam para o seu destino por diligência. Segundo o Conde, voar estritamente nas proximidades de qualquer prédio pertencente à Associação dos Magos era estritamente proibido. Mesmo para chegar à vizinhança era necessário um passe especial e para marcar uma consulta através dos canais adequados. A academia não estava tão longe, mas usar uma diligência exigiria várias horas de tédio. Enquanto olhava pela janela, Lid só podia esperar que todos aqueles anos de preparativos e autossabotagem fossem recompensados. Ser realmente aceito em uma instituição assim, fora de casa, seria o começo de seu pior pesadelo. Continua no próximo